E teremos mais uma vez a dupla Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Mas não surpreende a ninguém. As duas melhores equipes estão na final do estadual mais uma vez. E aí a gente vai voltar a falar sobre essa questão de favoritismo. E eu tenho uma opinião que eu acho que é contrária à de muita gente. A palavra favoritismo, esse termo, ele foi usado ou ganhou uma conotação de soberba. Parece que quando você fala com o adversário ou que um time é favorito em detrimento do outro, automaticamente você está diminuindo a outra equipe. E eu discordo completamente disso. E eu vou apontar aqui para vocês porque o Fluminense é o favorito para essa final de antemão de Campeonato Carioca. E aí a gente vai trocar essa ideia, evidentemente, aqui nos comentários, até porque eu quero ouvir vocês também. E tem também um outro componente aí que vai ser muito importante, que é um mês de abril com uma sequência bizarra, pesadíssima, né, que vem por aí, e o Fluminense vai ter que saber administrar isso. Terá 2 semanas para se preparar para a primeira grande maratona de 2023. E a sinergia, essa sinergia que está rolando com a torcida, e eu gravei um vídeo no Maracanã, nesse jogo contra o Volta Redonda, que eu tinha até esquecido desse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês. Eu acho que isso vai ser fundamental para o sucesso do Flu, para essas grandes competições que vêm por aí. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Estamos próximos aí a bater 50 mil inscritos aqui no canal. E assim que a gente bater, como eu prometi, vou sortear aqui mais uma vez, fazer uma live aqui e sortear mais uma vez uma camisa oficial do Fluminense para vocês. É o mínimo que eu posso fazer pelo carinho, pelo engajamento, por todos os dias vocês estarem aqui prestigiando o meu trabalho. Então falta pouco, se inscreve no canal do Lessa se você não está inscrito. E aí, galera, vamos ao tema favoritismo que eu vou trazer aqui neste vídeo. Antes de falar da logística, que pode ser bem complexa aí nesse mês de abril, eu vou falar de favoritismo porque eu não acho que o Fluminense tem que ter medo de assumir esse papel. Acho que institucionalmente, os jogadores, dificilmente alguém vai falar sobre isso. O André foi falar antes da final da Taça Guanabara, do jogo pela Taça Guanabara, que deu o título, e depois quiseram usar aquilo contra ele. O próprio Gabigol dentro de campo, né, de maneira idiota, queria provocar o André com aquilo, né? E depois o resultado a gente viu o que aconteceu. Então, assim, o André não falou nada demais. O André estava completamente certo. Até nessa zona mista, depois do jogo contra o Volta Redonda, ele foi perguntado novamente sobre isso, e aí ele deu aquela risada, ficou até engraçada essa resposta. Não sei se vocês viram, tem a zona mista aqui do canal do Lessa, né, do pós-jogo contra o Volta Redonda. O André foi perguntado sobre isso, e ele deu aquela risadinha e falou: não tem favoritismo, porque você fala uma coisa que é a realidade e aquilo toma uma proporção completamente desnecessária, como se fosse algum absurdo dizer que hoje o Fluminense é favorito. E por que eu acho que o Fluminense é favorito? E eu acho que a gente não tem que ter o receio de falar isso. Porque, para mim, é uma realidade que o Fluminense hoje tem um time titular, né? Coletivamente é um time superior, técnica e taticamente, neste momento, tá? Hoje é um time superior. Fisicamente está se mostrando um time superior. O Fluminense está correndo demais nesses últimos jogos. E por tudo que a gente tem observado nos últimos tempos, e até pelo histórico recente. Nos últimos 12 jogos, o Fluminense ganhou 8, perdeu 2 e empatou, e empatou outras 2. Então, assim, é um predomínio absurdo. E que isso também tem um peso, querendo ou não, porque se fosse ao contrário, teria. Então a gente não está falando aqui nenhum absurdo. Reconhecer hoje que o Fluminense tem um favoritismo para essa final, e teria, se fosse o Vasco também, para mim é fugir da realidade, porque tem o artilheiro, o grande artilheiro do futebol brasileiro desde o ano passado, o John Ares, que é um jogador absurdo, o Ganso, que quando tá bem, também desequilibra, o André, que é um dos melhores jogadores do país, o Nino consolidado na zaga, um goleiro também que é espetacular. A gente viu o jogo, o nível de jogo que o Samuel Xavier pode apresentar. Ainda tem o Marcelo para entrar, que pode entrar nessas finais aí, é uma possibilidade, não dá para descartar. Então, assim, você dizer que é favorito não está diminuindo em nada o adversário. E absolutamente nada. O Flamengo continua tendo uma grande equipe. E onde que isso se equilibra um pouco mais? Primeiro, é um clássico. Não tem jeito, né? Clássico é sempre muito complicado, seja qual for a circunstância. E a gente fica zoando Vitor Pereira, Vitor Pereira, Vitor Pereira, mas não dá para achar que o Vitor Pereira é um cara incapaz. Ele tem capacidade, isso é evidente.
taticamente principalmente. Tanto que no jogo da Taça Guanabara, o Flamengo dificultou muito a vida do Fluminense no primeiro tempo. Não deixou o Fluminense jogar. Então o jogo, às vezes, ele ganha uma dinâmica inesperada que acaba condicionando todo o resto da partida. Quando você faz um gol primeiro, quando você toma um gol primeiro, ou quando você tem um jogador expulso, ou quando você tem um pênalti, tudo isso condiciona o jogo. Então não dá para prever o que vai acontecer. Mas hoje, jogando bola, o Fluminense é melhor. E por que eu tô tranquilo para falar isso? Porque eu vi, principalmente, eu vi os dois jogos das semifinais do Vasco e Flamengo, mas esse jogo de ontem eu vi melhor e analisando mais, porque eu não estava à beira do campo, eu estava cobrindo, né, o entorno do estádio, do lado de fora, e na hora da partida eu fui, sentei na tribuna, e ali eu consegui analisar melhor o que foi esse jogo. Gente, o Flamengo foi, desculpa, um bando contra o Vasco. Coletivamente, tanto no jogo que ganhou também, teve vários momentos assim que o Vasco podia ter dominado o jogo e não dominou por incapacidade técnica. Então, assim, se eles jogarem esse futebol que eles estão jogando agora, vão sofrer na mão do Fluminense. Isso é um fato. É uma questão. Basta você ver. O Vasco ontem, no início do segundo tempo, até os 20 e poucos, até acontecer o pênalti, dominava completamente a partida, tinha criado várias chances e poderia ter vencido. Se não fosse tantos erros individuais, o Vasco tinha todas as condições de eliminar esse Flamengo na semifinal. Tinha totais condições. Não porque o Vasco estava jogando um absurdo, mas porque o Flamengo está muito abaixo daquilo que pode apresentar. Mas aí tem um outro lado. Os caras têm jogadores que definem, que resolvem jogo. Pedro, Arrascaeta, Gabriel, que não jogou nada ontem, mas são jogadores que decidem. E eles precisam de poucas chances para decidir. E é aí que mora o perigo. Não pode dar espaço. E do banco de reservas, eles podem puxar o Cebolinha, eles podem puxar o Everton Ribeiro. São jogadores de altíssimo nível e estão na reserva. Vidal, o próprio Matheus França, que é um garoto que está entrando agora. Então, assim, em termos de elenco, eles têm mais opções. Isso é um fato também. O Fluminense tem um grande time titular, mas não tem um grande elenco. O Flamengo tem um grande elenco. Não está jogando o que pode, longe disso, mas tem um grande elenco. E aí que a coisa se equilibra um pouquinho. Então, assim, apesar disso, pelo conjunto, pela forma como o Diniz hoje domina esse elenco e pela forma como esses jogadores estão se entregando e estão aos poucos recuperando aquele rendimento de 2022, hoje eu aponto o Fluminense como favorito tranquilamente. Isso não quer dizer. O que o favoritismo quer dizer, gente? Na prática, não quer dizer nada. O que vai resolver é dentro de campo. O favoritismo ele entra aqui na nossa análise, na projeção do torcedor, da imprensa. A gente vai discutir isso aqui, mas dentro de campo, o Fluminense não pode entrar com salto alto e não faz sentido isso acontecer. A gente está falando de ao final de campeonato contra o rival, né? Isso não vai impactar em nada, na minha opinião, dizer que é favorito, dizer que não é favorito. As coisas se resolvem dentro de campo. Agora, a gente não analisar dessa forma, na minha opinião, né? É claro, o meu modo de ver. Eu acho que a gente está fugindo do que é hoje a realidade. Nos outros anos, você sempre apontou o Flamengo como favorito, porque era o favorito. E mesmo assim perdeu ano passado. Perdeu para o Fluminense do Abel Braga. Esse Fluminense do Diniz, ele é muito melhor do que o Fluminense do Abel Braga, ou não é? E esse Flamengo é pior do que o do ano passado, na minha opinião. O Flamengo hoje, no Vitor Pereira, taticamente, é pior do que o Flamengo do ano passado. Então, por tudo isso, eu falo hoje com tranquilidade que o Fluminense é favorito. Agora, temos 2 semanas aí pela frente. E o futebol, o Flamengo entrou desacreditado na semifinal contra o Vasco, e de uma hora para outra o Vasco é eliminado na Copa do Brasil, como a coisa mudou toda. E o futebol é assim, né? Mas até lá não teremos jogos. Então não tem motivo para uma mudança absurda. Só que esse mês de abril vai vir aí com uma agenda assim bizarra. As finais devem acontecer no dia 2 e no dia 9, o Flamengo mandando o primeiro jogo, o Fluminense mandando o segundo jogo. Lembrando que não tem vantagem, tá, gente? Não tem vantagem nessa decisão. Vantagem somente na semifinal. E aí vai ter o primeiro jogo, depois a estreia na Libertadores. Vai ser no meio de semana, deve ser no dia 5, pode ser terça, pode ser quarta. Enfim, tem Libertadores, o primeiro jogo, e pode ser que seja uma viagem. Deve ser uma viagem fora de casa. Deve não, será, fora de casa. É, torcer para não ser uma viagem muito complicada, né? O Fluminense vai poder pegar, olhando aqui, tende a não ser, porque pode ir para o Uruguai, Colômbia e Deportivo Pereira, essa é uma viagem meio chata. Deportivo Pereira da Colômbia.
Nublense para o Chile, Patronato Argentina, Atlético Mineiro, né, vem aí da pré-Libertadores, Sport Cristal Peru, uma viagem do Peru também é uma viagem um pouquinho mais chata, Cerro Porteño no Paraguai e o Independiente Medellín, que é lá na Colômbia. Mas não tem, assim, uma viagem, assim, desgraçada, altitude absurda, não tem. Isso é bom, porque o desgaste ele tem de ser muito grande, né. E aí depois vai para o segundo jogo, uma pena esse calendário dos gênios, né, estreia da Libertadores no meio dos cenários do Carioca, é brincadeira isso, mas enfim, fazer o quê? Depois Copa do Brasil, o Fluminense pode viajar também, pode pegar uma viagem no dia deve ser no dia 12 por aí, e aí já vai ter estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, jogo fora de casa. Depois segunda rodada da Libertadores, isso na semana do dia 19, Brasileirão novamente, aí contra o Atlético Paranaense em casa. Segundo jogo da Copa do Brasil e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma sequência desumana, porque o Fluminense vai ter aí pode entrar em campo 9 vezes em 27 dias, isso dá uma média de, um jogo a cada 3 dias. Só na primeira quinzena de abril tem uma previsão de 5 partidas em 13 dias. Isso é inacreditável, gente. Assim, isso é inacreditável. Esse negócio, assim, é muito absurdo. Então, vai ter que ter um preparo muito forte para suportar, e são jogos que exigem o máximo da sua dedicação, do seu foco, da sua capacidade física e técnica. São jogos que desgastam demais. Então, não vai ser fácil. Mas é isso, o calendário é esse. Agora é se preparar da melhor maneira possível, mas acho que o Fluminense tem que entrar em campo respeitando o adversário, mas confiando plenamente na sua capacidade, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu vou deixar aqui outra coisa que eu acho também que vai fazer a diferença para essas finais, que é essa sinergia, essa troca incrível entre torcida e jogadores e grupo. Um vídeo que eu gravei de dentro do gramado do Maracanã, e que eu acho que será fundamental para essas finais, para a Libertadores, por tudo que vem aí na temporada. Essa química entre time e torcida fará, com toda certeza, uma diferença gigantesca para o Fluminense.